Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e esta é a Batata Espacial, do seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar de cinema, tá? E vamos falar um pouquinho dos filmes, né, que estão em circuito aí nos cinemas do Rio de Janeiro e também em circuito nacional. E hoje eu quero falar com vocês sobre um filme chamado A Esposa de Tchaikovsky, tá? Dando os spoilers de sempre, tá? E, gente, é um filme pesado, tá? Primeiro que é um filme que já tem quase 2 horas e meia de duração. São 143 minutos, tá? Um filme relativamente longo, né? Pra você ver numa sessão de 9h30 da noite, né? E depois ter que sair do cinema praticamente meia-noite com um dilúvio caindo na cidade, com medo de você passar por enchente e tudo, coisa e tal, né? Mas tudo bem, né? Faz parte, né? De quem mora no Rio de Janeiro nessa época do ano que tá um calor desgraçado mesmo com o verão já tendo terminado. Mas vamos falar do filme, né? Vamos falar um pouco do plot do filme, né? O próprio título do filme já fala, né? Do que se trata, né? É uma espécie assim de cinebiografia da mulher do Tchaikovsky, né? A gente sempre fala dos grandes nomes, né, da música, da ciência, da filosofia, coisa e tal, né, mas a gente às vezes esquece, né, que essas pessoas são casadas, né, e que seria interessante também te ver como é que foi a vida, né, dessa esposa do Tchaikovsky aí, e a coisa foi muito complicada, tá? Realmente muito complicada, por quê? Porque ela ficou perdidamente apaixonada pelo Tchaikovsky, né? E todos nós sabemos que o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa, né? Que quando você fica muito apaixonada por uma pessoa, você fica completamente vulnerável a ela, né? E eu confesso a vocês que eu não sou muito otimista com relação à índole humana, com relação de acordo com essas coisas aí, com relação a essas coisas aí, né? No caso, né? E o Tchaikovsky, né? Homossexual, né? Uma coisa que o filme menciona bem, né, cita bem, né, no caso, né, e o Tchaikovsky de repente ele vai se casar, né, com a moça, né, muito mais de repente para encobrir a sua homossexualidade da sociedade, né, e também porque naquela época, né, no século XIX, né, as mulheres casavam, né, com dote, né, elas davam um prêmio em dinheiro, né, para o camarada que casava com elas, né, para desencalhar, né, essas senhoras, né, essas moças aí, né. E aí, quer dizer, a gente percebeu que o Tchaikovsky ele casou muito mais por um interesse ali, porque ele não tinha a menor atração pela moça, o menor amor, o menor sentimento pela moça, tá? E isso acabou sendo um tormento, né, para essa moça, né? Ele ainda viveu com ela por um tempo, mas depois o que aconteceu? Ele simplesmente largou a mulher, caiu fora, entendeu? E aí ficou toda aquela questão, né? Se divorcia, não se divorcia, né? As pessoas falando textualmente para ela, larga esse cara é confusão, esse cara é problema, coisa e tal, né? E ela, tipo assim, né, querendo manter, né, o casamento, né, a todo custo, no caso, né, mesmo com o cara já tendo abandonado ela, né? E quando ela finalmente aceita, né, assinar o divórcio, né, no papel do divórcio diz que o Tchaikovsky cometeu adultério contra ela, né, porque era uma formalidade da época, né, para a justiça aceitar o divórcio tinha que ter uma acusação de adultério no caso, né, e como ela não tinha traído, né, na verdade ela já tinha até traído, né, que ela estava tendo um caso com o advogado dela, mesmo um caso sem amor, né? É interessante perceber isso, que ela também tratava o advogado dela, o amante dela sem amor, assim como o Tchaikovsky tratava ela de amor. Que, gente, essas questões de amor, de coração, realmente são uma desgraça, cara. Sinceramente, é aquilo. Tudo que a gente quer, não quer a gente. Tudo que a gente não quer a gente, cara. Isso quando alguém quer a gente, né, também, né? Vamos ser sinceros, né? Mas, voltando à vaca fria aqui, o que que acontece? Essa moça, né, ela acaba se recusando a assinar esses papéis do divórcio por causa, né, que isso iria denegrir, né, a imagem do Tchaikovsky, que já era um compositor altamente conhecido, né, naquela época, né, e embora isso seja fosse considerado uma mera formalidade na época, mas ela ali, Caxias, né, não quis acabar com o casamento dela, né, e ela ficou arrastando isso por toda a vida, né,
O próprio Tchaikovsky morreu, né, de cólera, né, e depois ela acabou, né, internada no manicômio, né, e ela morreu em fevereiro de 1917, quando estava comendo já a Revolução Russa solta, né, e o corpo dela, por causa disso, por causa das agitações populares que estavam acontecendo na Revolução Russa, demorou muitos e muitos dias para ser enterrada. Então, gente, é uma história trágica, é uma história real, uma história trágica, entendeu? Mas eu acho que é uma história interessante, né, de ser falada, né, porque mostra, né, como é o papel da mulher nessa sociedade do século XIX, que as mulheres tinham que dar dote para casar, que as mulheres não tinham direito a passaporte, o nome delas vinha no passaporte do marido, entendeu? Que as mulheres eram tratadas como cidadãs de segunda categoria, entendeu? Essa coisa toda, né? Muito interessante a gente perceber isso, né? E por mais que você fale assim, ah, essa esposa do Tchaikovsky foi uma trouxa, ela deveria ter se separado dele, ela recebeu até uma pensão dele que não era lá grande coisa, né? Ela argumentava que essa pensão poderia ser maior, né? Que ela teria, que o Tchaikovsky de repente teria mais condições financeiras, né? De bancar uma pensão maior para ela, né? Mas o que que acontece? A gente percebe, né, como era secundária, era periférica, né, a posição da mulher nessa época. Se hoje a gente já tem muitos problemas com relação a isso, né, imagine naquela época. Então você vai ter é muito interessante você ver esse filme, né? Você vê todas essas passagens aí. Ela não ficou somente com uma coitadinha que sofria o tempo todo, que eu não sei o que, coisa e tal. Às vezes ela conseguia também ser bem firme nas suas posições, né? E na forma como ela lutava naquela sociedade, né? Manter o matrimônio, né? Para ela foi a bandeira de luta dela para ela poder se afirmar naquela sociedade altamente masculina, naquela sociedade altamente misógina, né? E aí é, ela tinha a única bandeira que ela podia usar para lutar, para levantar contra esses preconceitos, né, contra a mulher naquela época, era manter o seu casamento, né? Então não era somente a coisa da coitadinha, da trouxa, entendeu? Da perdidamente apaixonada, não. Você tinha também ali nas entrelinhas uma bandeira de luta, né? Quando ela tinha essa postura altamente firme, né? De manter o seu casamento, né? E de ser a senhora Tchaikovsky, né? No caso, né? Realmente, parando para pensar aqui agora um pouquinho, né? Realmente você percebe isso, né? Ela não era uma mulher totalmente fraca, ela também tinha a sua força e tinha também a sua condição e a sua vontade de se impor perante aquela sociedade que tanto desvalorizava e desmoralizava a mulher. Então vale a pena vocês darem um pulinho no cinema para ver esse filme, tá? Um filme longo, um filme pesado, um filme triste, entendeu? Mas a vida é assim, gente. Às vezes a gente está passando por umas situações complicadas, tristes, entendeu? Você tem que manter a cabeça erguida e seguir em frente, tá? Então o filme ele trabalha um pouco essa temática, tá? E é altamente recomendável, apesar de ser um soco no estômago, tá certo? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né? E futuramente a gente conversa sobre mais filmes aqui com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.